Com o fim do isolamento e a implementação da restauração Meiji, houve drásticas transformações no Japão, fazendo o país sair do arcaico regime feudal para trilhar uma nova era de progresso. Dentre as diversas reformas que o país sofreu, teve uma em particular que foi essencial para que Fusajiro Yamauchi fundasse a Nintendo Kopai, que foi a legalização dos jogos de apostas. Com caminho livre para a comercialização das Hanafudas, Fusajiro pôde desenvolver diversos tipos de cartas e com o tempo foi alavancando as vendas da empresa, estreitando relações comerciais com diversas famílias ricas e também com a Yakuza, que teve uma parcela importante no alavancamento da Nintendo. Pois é, Fusajiro lavou a égua de tanto dinheiro. E se vocês querem saber sobre mais detalhes em relação a tudo isso, fique por aqui e acompanhe mais um episódio dessa série que é simplesmente awesome da história da Nintendo. Eu tenho que fazer o meu jabazinho, né? Então, bora lá! Como vimos anteriormente, as Hanafudas são uma variante do jogo de baralho português hombre muito antigo, mas que com o tempo foi sofrendo modificações por conta do desejo de alguns japoneses de contornar a proibição que vigorava na época do Shogun. Embora algumas regras do jogo quase não tenham mudado, foram introduzidas pequenas variações na organização das cartas e modificações nas ilustrações para terem um ar, digamos, mais local. E com isso, ao longo dos anos no Japão, e seguindo a cultura de cada região, surgiu uma variedade impressionante de Hanafudas regionais, como o Hachi-Hachi Hana, Echigo Hana, o Ochukabu e etc. E entre as variantes mais importantes, encontramos também o famoso Kabufuda, utilizado sobretudo na região de Kyoto, que segundo vários especialistas, se inspira diretamente nas bases dos cartões ocidentais. A Nintendo Kopai também fabricava os modelos dessas cartas à mão, com um preço bem salgado. No entanto, naquela época ela já tinha o feeling do marketing e conseguia realizar a distribuição desses carteados nas camadas familiares mais ricas de Kyoto. Curiosamente, a Nintendo é o único fabricante que ainda produz cartões Kabufuda no Japão até hoje em dia. A Nintendo Kopai também fabricava um estojo bastante luxuoso, que incluía um grande número de variantes de baralhos Hanafuda e várias fichas para jogos festivos. Baralho este que se chamava Kosei no Tomo. Os estojos, que geralmente eram muito caros, eram reservados para as famílias mais ricas. E os mesmos continuaram a ser fabricados até a década de 1960, vejam só. Mas foi especialmente sua série Daitoryo e sua caixa com o famoso retrato de Napoleão que permitiram a Fusajiro Yamauchi transformar sua pequena empresa na favorita dos jogadores de Hanafuda. Os cartões Daitoryo Hanafuda da Nintendo Kopai foram fabricados muito cedo na vida da empresa. Eles são os cartões Hanafuda de maior sucesso da Nintendo e estão entre os poucos baralhos que ainda são produzidos até hoje. Embora os cartões de papel grosso e as belas caixas de madeira de paulonia tenham sido substituídas por material de plástico. Agora, uma característica marcante das cartas Daitoryo são de serem conhecidas por apresentarem um retrato de Napoleão. Um fato até que curioso, pois Daitoryo é traduzido em inglês como presidente. Não se sabe por que Fusajiro Yamauchi nomeou o baralho de cartas como tal, já que Napoleão era o imperador ao invés de um presidente. Alguns especularam que Yamauchi pensou que a fotografia que ele usou de Napoleão era de fato George Washington, embora isso não possa ser provado. Também é possível que Fusajiro simplesmente tenha feito uma falsa suposição ao pensar que Napoleão era o presidente da França.
Algo importante de se falar é que além da Hanafuda, a Nintendo Kopai também trabalhava com os tradicionais baralhos Karuta, que são aqueles que se originaram-se de jogos que foram introduzidos pelos comerciantes portugueses lá pelo século XVI. Um dos principais tipos de baralho Karuta é o Uta Garuta, que significa literalmente cartões de poemas e consiste em 200 cartões divididos em 2 conjuntos, cada um contendo 100 poemas waka, que é um tipo de poesia da literatura clássica japonesa. Outro principal tipo de baralho Karuta é a Iroha Garuta, que é a segunda versão mais conhecida e popular de Karuta e também é a mais amplamente acessível. E isso é bem justificável, pois ao longo da história, esse baralho tem sido usado para fins educativos por ser considerado como uma excelente ferramenta para que as crianças japonesas aprendam a ler as primeiras sílabas de sua língua. Em vez de poesia waka, a Iroha Garuta apresenta provérbios que variam de acordo com o conjunto, sendo que em todos os casos, esses provérbios aparecem em 48 Yomifudas e 48 Torifudas. E para quem está aí boiando, a título de curiosidade, o Yomifuda são as famosas cartas de leitura, que contêm provérbios japoneses. E já as Torifudas são as cartas de pegar, que contêm imagens relacionadas a esses provérbios. Posteriormente, a Uta Garuta teve um subgênero chamado de Hyakunin-shu, que também é conhecida como Ogura Hyakunin-shu, que é a versão mais conhecida e popular do Karuta, provavelmente devido ao fato de ser usado em competições pelo Japão. O Ogura Hyakunin-shu se trata de uma famosa antologia de poesia clássica, que consiste em 100 poemas diferentes, de 100 poetas diferentes. E esses 100 poetas variam entre homens e mulheres. Poemas estes que foram importantíssimos para a formação das bases do baralho Karuta. Essa antologia foi compilada na Idade Média pelo poeta e nobre da corte Fujiwara no Teika, que viveu nas montanhas Ogura, em Kyoto, entre 1162 e 1241. Daí que vem o Ogura, juntamente com o Hyakunin-shu. Querendo surfar na popularidade do baralho do Hyakunin-shu, Fusajiro Yamauchi decide ampliar o catálogo de baralhos de sua empresa e eis que em 1890 ele lança esse produto. Uma decisão muito assertiva, levando em conta que as cartas Hyakunin-shu eram muito populares no Japão. Tão populares que em algumas escolas, as aulas de letras do ensino médio obrigatório recomendam o aprendizado desses 100 poemas únicos na história da literatura japonesa. Mas como nem tudo são flores para Fusajiro Yamauchi, pegaram só o trocadilho? Os dois modelos de cartões Daitoryo e Hyakunin-shu logo começaram a ter dificuldades de venda apenas alguns meses após seus lançamentos. Devido aos dispendiosos processos de fabricação, os jogos da Nintendo Kopai eram caros para a época, e não era difícil encontrar outros fabricantes em Kyoto que ofereciam preços mais competitivos. Lembrando que apesar de terem poucos fabricantes de cartas Hanafuda pelo Japão, ali na cidade de Kyoto se concentrava o maior número deles. Além disso, há outro fator, que é a distribuição que ocorria em escala muito local, e isso fez com que se freasse as vendas dessas cartas. E é certo que, uma vez que todos os lares da vizinhança tinham o baralho Daitoryo, muitos poucos comprariam estas cartas novamente antes que elas ficassem inutilizáveis. E por todos esses motivos, Fusajiro presencia uma queda acentuada em seus resultados de vendas. Mas, como sempre há uma luz no fim do túnel, Fusajiro tem uma excelente ideia para tirar sua jovem empresa da estagnação econômica, que é a de estimular as vendas oferecendo jogos a preços diferenciados para todos os bolsos. A partir de então, aquelas cartas de pior qualidade, que antes eram destruídas ou jogadas fora, agora eram reunidas em uma nova série de baralho, o Tengu. E há quem afirme que a origem do nome Nintendo não se encontra no famoso provérbio "Deixe o destino nas mãos dos céus ou dos deuses", no qual eu expliquei no primeiro episódio. Tem quem defenda a tese de que as origens do nome estão intimamente ligadas com a palavra Tengu. Segundo os escritores Florent Gortz e Isao Yamazaki, o primeiro logo da Nintendo que vinha estampado nas caixas dos seus baralhos Hanafuda era Yamauchi Nintendo.
E, de acordo com eles, a última sílaba do da palavra Nintendo, que significa trono ou santuário em japonês, é frequentemente utilizada pelas companhias japonesas para adicionar um certo prestígio aos seus nomes. Porém, o que é uma incógnita é o verdadeiro significado das outras duas sílabas que são muito mais difíceis de se definir. O nin, por exemplo, significa algo como deixe que alguém faz. Já a sílaba ten, de acordo com os escritores, é o kanji que causa controvérsias na definição, pois trata-se do mesmo caráter existente na palavra tengu, que descreve criaturas fantásticas do folclore japonês. Um tipo de entidade de traços budistas e shintoístas, caracterizado por um nariz enorme. E pensando bem, acho que já vi esse cara em algum lugar. A verdade é que se formos remontar o quebra-cabeça com esses 3 kanjis da Nintendo, irá abrir uma margem para várias interpretações, como por exemplo, o templo do Hanafuda grátis, ou mesmo, sei lá, a empresa que tem permissão para fazer ou vender Hanafuda. Lembrando que o próprio bisneto do fundador, o Hiroshi Yamauchi, que daqui a alguns vídeos irei falar sobre, ele mesmo admite não saber a verdadeira origem da palavra Nintendo, e ainda acrescenta que deixar o destino nas mãos dos deuses é uma explicação admissível. O fato é que, infelizmente, não há arquivo para confirmar ou negar essas hipóteses. Nunca saberemos quais eram as verdadeiras intenções do fundador Fusajiro Yamauchi. O que será que se passava naquela cachola, hein? Mas mesmo com esse monte de significados, é interessante notar que Fusajiro não escolheu o nome Tengu para o seu baralho por acaso. Em japonês, a palavra flor e nariz são ambas pronunciadas hana, como em Hanafuda. Por causa disso, o Tengu tornou-se associado aos cartões Hanafuda no Japão. E durante aquele interminável período de repressão ao jogo, esse termo tornou-se uma espécie de senha para todos aqueles que queriam jogar apesar da proibição. Quando os clientes dos estabelecimentos que povoavam os distritos de prazer queriam saber se eles tinham uma sala secreta onde podiam jogar Hanafuda e apostar dinheiro, eles insistiam em fingir coçar o nariz. Às vezes, o dono do local entendia o código e guiava o jogador para a sala dos fundos, onde outras pessoas estavam jogando. Portanto, o Tengu e seu longo nariz vermelho, de certa forma, se tornaram o símbolo dos jogadores de cartas de flores da época. Bom, não só dos jogadores, mas também da máfia japonesa, a Yakuza, a organização criminosa que, de certa forma, também contribuiu para que a Nintendo Kopai se tornasse um dos fabricantes de cartões Hanafuda mais importantes do Japão. Até porque era a Yakuza que usava os baralhos da Nintendo em seus cassinos ilegais espalhados por todo o país. E desta forma, o baralho foi se tornando um dos jogos de cartas mais populares para os jogadores que frequentavam esses estabelecimentos. Mas é muito importante que vocês entendam uma coisa, galera. Isso não quer dizer que a Nintendo foi originalmente dirigida por gangsters japoneses, tá? Mesmo porque dizer isso seria como, sei lá, supor que todos os fabricantes de dados de Las Vegas são comandados pela máfia. E isso não é o caso. No entanto, não há dúvida de que a Yakuza estava sim apostando nas cartas Hanafuda da Nintendo Kopai. E como um dos poucos fabricantes desse jogo de cartas era a própria Nintendo, na época não era muito difícil trombar com alguns integrantes da Yakuza vagando dentro da loja de Fusajiro em busca de cartas. Há até quem diga que os gangsters adoravam o Fusajiro e por conta disso, ninguém, mas ninguém mesmo, vinha arrumar problema dentro da loja dele. Quem seria louco de querer arrumar confusão, né? E o curioso é que tinham até alguns integrantes da Yakuza que possuíam tatuagens com as belas artes vindas das cartas Hanafuda da Nintendo. E não é à toa que tem gente que até hoje associa essas cartas com a organização. Uma coisa é certa, a Yakuza ajudou sim a tornar o negócio da Nintendo Kopai muito, mas muito lucrativo, a ponto dela ser obrigada a ter que contratar mais assistentes para suprir as demandas. E para impulsionar a atividade de sua empresa, Fusajiro Yamauchi sabe que não poderá se dar ao luxo de se limitar a
apenas a expandir o seu catálogo de preços. Sua intenção é ir além. E como um bom empresário, ele tentará encontrar um recurso definitivo que mude a direção de sua empresa e permita que tenha mais sucesso. Será que ele conseguirá atingir tal objetivo? Bom, iremos descobrir no próximo episódio da série A História da Nintendo. Galera, mais uma vez obrigado por terem acompanhado o vídeo e espero que tenham gostado, tá bom? Então, até a próxima! Valeu!